E aí, pessoal, meu nome é Heraldo Bellarmino, professor de Biologia, continuando aí com o tópico 3, metabolismo energético, bioenergética. O que é que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai observar de que maneiras a energia ela é processada nas cadeias alimentares. A compreensão de bioenergética ela passa por ecologia. Vê só, vamos ver um exemplo bem básico de ecologia. Cadeia alimentar. O que é que eu tenho numa cadeia alimentar? Numa cadeia alimentar eu tenho uma sequência linear onde ocorre transferência de matéria e energia. Matéria de maneira cíclica e energia de maneira unidirecional. Por quê? A energia não é criada nem destruída, a energia ela é transformada. E todas as vezes que ocorre a transformação de um tipo de energia em outro, nós temos aí perda de energia para o meio. Isso aí está em física, leis da termodinâmica. Beleza? Vê bem, gente, atenção. Em bioenergética a gente vai dividir o metabolismo basicamente em metabolismo de síntese, que é o anabolismo. Anabolismo é um metabolismo de síntese. Vê bem, se isso aqui é uma síntese, fica fácil você pensar aí quais são os metabolismos de síntese. Fotossíntese, quimiossíntese. Então nós temos aqui, ó, fotossíntese e quimiossíntese. Fotossíntese e quimiossíntese. Síntese é anabolismo. E aí nós temos o metabolismo de quebra, que é o catabolismo. O catabolismo nós dividimos em... Quais são os tipos de catabolismo? Fermentação, olha só, respiração anaeróbia e respiração aeróbia. Vê só. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com catabolismo, metabolismo de quebra, certo? Gente, no metabolismo de quebra, vamos imaginar o seguinte, primeiro nível de uma cadeia alimentar, o nível dos produtores. Produtores produzem matéria orgânica. Essa matéria orgânica é representada pela glicose. Formulazinha aqui da glicose, C6H12O6. Então, quando a gente recebe a glicose, o que é que a gente faz? Imagine, vamos dar um exemplo prático. Você ingeriu, sua dieta, você ingeriu pão. Pão tem carboidrato, amido é um polissacarídeo. Você digere o amido, iniciando a digestão na boca, por ação da enzima amilase salivar. O alimento é deglutido, ele passa pelo esôfago, estômago, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, onde ele terá a sua digestão concluída e ele será absorvido ao nível das vilosidades e microvilosidades intestinais. O alimento cairá na corrente sanguínea e quando esse alimento cair na corrente sanguínea, ele será transportado pela insulina e conduzido até as células. Quando esse alimento entrar na célula, ele vai passar por um conjunto de reações de quebra. Essas reações de quebra caracterizam a respiração celular. Respiração celular, que no nosso caso é aeróbia. Então o que é que a gente faz? Nós pegamos a glicose, quebramos a glicose em um conjunto de reações, isso ocorre na presença de oxigênio e como produtos dessa reação nós temos formação de gás carbônico, formação de água e o nosso objetivo ao quebrar um carboidrato é obter energia. Essa energia ela apresentará um saldo aí em torno de 30 ATPs. O ATP, adenosina trifosfato, que é a molécula energética, tá? Onde nós, ao quebrarmos a glicose, rompermos a ligação da glicose, nós armazenamos isso na forma de ATP. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha de que maneira, de forma simplificada, evidentemente, certo? De que maneira essas reações acontecem. Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, ó, um vaso sanguíneo, como eu havia dito, o alimento ele é ingerido, ele é digerido e ele vai ser absorvido. Quando ele é absorvido, ó, como é que acontece? Glicose na corrente sanguínea, a glicose junto à insulina. Insulina, nós vimos na aula de bioquímica, é uma proteína transportadora, certo? Olha o que é que vai acontecer.
A insulina conduzirá a glicose para o interior da célula. No interior da célula, a glicose passará por um conjunto de reações metabólicas que vão levar à formação de piruvato. Esse primeiro conjunto de reações aqui é o que nós chamamos de glicólise ou piruvato. Veja, a gente vai ter aqui uma série de reações, tá? Em torno de 10 reações. Alguns autores colocam de maneira um pouquinho mais simplificada, mostra 8 reações. O que você precisa extrair disso aqui? A glicose foi absorvida pelo tecido, pela célula, e passou por um conjunto de reações de quebra que formou o piruvato, certo? Esse componente aqui formado, tá? Ele será conduzido para um organoide que nós falamos na aula anterior. Ele passará, os piruvatos serão conduzidos para o interior da mitocôndria, e ao entrar na mitocôndria, os piruvatos passarão por um ciclo de reações. Esse segundo conjunto de reações aqui é o que nós chamamos de ciclo de Krebs. Então a gente tem aqui o ciclo de Krebs. O que é que aconteceu aqui? A glicose entrou na célula, começou a ser oxidada no citoplasma. Primeiro conjunto de reações, glicólise ou piruvato. Esse primeiro conjunto de reações me trará um saldo de 2 ATPs, certo? Veja que eu disse que o saldo aqui total final do processo é de 30 ATPs. Então, eu tenho um saldo de 2 ATPs aqui. O produto dessa reação passará para o interior da mitocôndria, onde na matriz mitocondrial o piruvato será transformado num conjunto de reações chamado ciclo de Krebs. Esse conjunto de reações, incluindo as primeiras, levarão à formação de H+. Você está degradando um carboidrato, um hidrocarboneto, naturalmente vão saindo H+. H+ poderiam acidificar o meio. Então nós temos alguns componentes como NAD, derivado de um nucleotídeo, e nós temos aqui, ó, no ciclo de Krebs, com o mesmo papel, aqui também vai ter liberação de H+, certo? E para não deixar que esses H+ acidifiquem o meio, nós temos o NAD e o FAD. São componentes que vão receber de maneira intermediária esse H+, e conduzir esse H+ para o terceiro conjunto de reações, que representa a cadeia transportadora de elétrons. E a cadeia transportadora de elétrons, tá? Que ocorre ao nível das cristas mitocondriais, o que é que acontece basicamente? Esses H+, eles sempre vêm acompanhados de elétrons. NAD e FAD conduzem esses H+ e seus elétrons para o interior das cristas mitocondriais. Vai chegar um momento que esses H+ sairão das cristas por meio de uma enzima chamada ATPase. ATPase é uma enzima que irá produzir ATP, levando em consideração aqui a nomenclatura. Então, quando esses H+ saem, essa enzima gera energia para que haja a produção de ATP, beleza? O H+, quando ele sair, ele vai aumentar a concentração no meio extra-crista. Isso poderia acidificar o meio. Então, quem vai chegar para pegar esses H+? O oxigênio. Veja o oxigênio aqui na reação. Reação simplificada. Então, por que nós respiramos o oxigênio? Para o oxigênio entrar na reação, no final do processo de respiração celular, captar os H+ que vieram das cristas mitocondriais, evitando que haja acidose na célula, ou seja, morte por acidose. Beleza? Então vejam, catabolismo, nós temos aí os exemplos de catabolismo: fermentação, respiração anaeróbia e respiração aeróbia. Por que eu comecei pelo terceiro? Porque a partir do terceiro a gente vai deduzir os demais. Vê bem, se fosse uma respiração anaeróbia, primeiro, nós não fazemos respiração anaeróbia. Quem é que faz? Bactérias. A respiração anaeróbia ela é muito parecida com a respiração aeróbia. A grande diferença é o aceptor final. Na aeróbia, o aceptor final é o oxigênio. Na anaeróbia é outro componente, certo? Basicamente, bactérias relacionadas ao ciclo nitrogênio fazem, as bactérias nitrosomonas, nitrosococos, nitrobacter, fazem o processo de quimiossíntese, transformam o nitrogênio
E esse componente nitrogênio, nitrato, que é formado, ele será um aceptor no processo de respiração anaeróbia realizado por bactérias denitrificantes. Então, o processo de respiração aeróbia e anaeróbia, basicamente a diferença é o aceptor final de H+. Na fermentação, o que é que a gente teria? A fermentação, de uma maneira simplificada, ela é equivalente, certo, ao processo de glicólise ou piruvato. Porém, a grande diferença estará no final, nos produtos formados. Na fermentação, eu posso ter formação de ácido lático, álcool etílico e ácido acético. Ácido lático, álcool etílico e ácido acético, caracterizando a fermentação alcoólica, lática e acética. Beleza? Então, gente, nós temos aí uma ideia geral do metabolismo, tá? Levando em consideração, nesse tópico, as atividades de catabolismo, que são atividades de quebra. Você leva em consideração aí a respiração aeróbia, traça um paralelo, a partir dela você deduz a anaeróbia e, levando em consideração a glicólise, você tem aí os tipos de fermentação. Beleza? Nossa, só uma dicasinha bem rápida, vê bem. Quais são os processos metabólicos que nós realizamos? Nós realizamos respiração aeróbia, tá? Eventualmente, uma atividade física, aquela atividade que você faz aquela atividade aeróbica por muito tempo, por exemplo, a maratona, né? Você pode chegar no momento em que seu músculo não tem todo o aporte de oxigênio necessário. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar na fermentação. Respiração anaeróbia apenas por bactérias. No ciclo do nitrogênio, bactérias denitrificantes. Beleza, gente? Com isso aí, nós finalizamos esse tópico, certo? Avançaremos mais adiante, tópico 4, falaremos em fotossíntese. Beleza? Bons estudos, valeu!